TV Direito Rio, por meio da disciplina Field Project, anuncia o projeto de curta-metragem sobre o pensamento jurídico brasileiro. O projeto visa reconstruir a identidade nacional, avançando em períodos marcantes para a formação jurídica do Brasil. O projeto é desenvolvido por alunos da graduação e supervisionado por Matheus Castro. Para nosso terceiro episódio, destacamos a realidade brasileira durante a Era Vargas e o período republicano de 1946. Nesse período, o país foi regido por 3 constituições, cada qual com seu pensamento jurídico próprio. Vivemos uma tentativa de mudança com a Constituição de 1934, apesar de vivermos sob a égide de um pensamento nacionalista autoritário, solidificado pela Constituição de 1937. Em 1946, no entanto, a República Democrática triunfa e providencia um novo modelo da ordem jurídica. Venha com a gente nessa aventura. Antes da Era Vargas, vigorou a chamada política café com leite, durante o período conhecido como a República Velha. Entre as razões do seu término, podem ser elencadas a crise econômica motivada pelo crash da Bolsa de Nova York em 1929 e a quebra do acordo entre partidos paulistas e mineiros. A crise econômica de 1929 causou uma instabilidade e fragilidade da economia brasileira, dependente das exportações de café. Washington Luiz, presidente paulista, apoiou Júlio Prestes para a candidatura de 1930. Considerados traídos, os mineiros se aliaram ao Rio Grande do Sul e à Paraíba, outros estados insatisfeitos, formando a Aliança Liberal. Essas insatisfações políticas, somadas à fragilidade que se encontrava economicamente, criaram um cenário propício para haver uma revolta. Com a derrota das eleições de 1930, a Aliança Liberal liderou a revolução após acusações de fraude e da morte de seus líderes, João Pessoa. A Revolução de 1930, movimento político-militar, teve apoio dos populares e militares. A prevista Batalha de Itacaré entre governos e revoltosos não ocorreu. Em 24 de outubro de 1930, uma junta militar depôs Washington Luiz, formando uma junta militar provisória. Getúlio Vargas, ex-ministro da Fazenda de Washington Luiz e ex-governador gaúcho, foi o líder do movimento que encerrou a Primeira República, tornando-se o presidente do Brasil em 3 de novembro de 1930. Com o governo já instituído, a elite paulista, insatisfeita com a perda de poder e influência política, exigiu uma roupagem constitucional para o regime, que lhe dessem maior autonomia política. Assim, instaurou-se a Revolução Constitucionalista de 1932, caracterizada como um levante armado em São Paulo, contra o governo provisório de Getúlio Vargas. O conflito durou 3 meses. E apesar da derrota militar dos paulistas em outubro de 1932, a pressão sobre Vargas o levou a convocar uma Assembleia Constituinte em 1933, culminando na promulgação da Constituição de 1934. A Constituição de 1934 introduziu inovações significativas, como o Estado intervencionista voltado para o bem-estar social, a criação da Justiça de Trabalho e o direito de voto às mulheres. A gratuidade e obrigatoriedade do ensino médio, diretrizes para a reforma agrária, fortalecimento dos direitos trabalhistas e a estrutura bicameral do Congresso Nacional. Embora tenha tido vida curta, a Constituição de 1934 deixou um legado duradouro na legislação brasileira, especialmente em relação aos direitos sociais e trabalhistas. Para garantir maior controle político, Getúlio Vargas planejou um alto golpe, com auxílio do Plano Correia, forjado por militares em 1937, para combater um falso avanço internacional comunista no Brasil. Getúlio perpetuou-se no poder.
Aproximando do fascismo europeu, Vargas necessitava de uma nova ordem jurídica que legitimasse no poder. A Constituição de 1937, além da inspiração na Constituição de Abril da Polônia de 1935, trouxe elementos do nacionalismo autoritário brasileiro. Oliveira Viana foi professor, jurista, historiador, sociólogo e responsável pela sistematização das ciências sociais no país. Chegou a ser convidado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mas recusou. Ao mesmo tempo que Viana tinha pensamentos eugenistas, promovendo debates sobre a hierarquia racial, o elitismo, o corporativismo de seus pensamentos foram pilares para as instituições brasileiras. Viana não encontrava conexão entre o liberalismo europeu e o Brasil, devido à inobservância das mazelas do Brasil real construídas durante a Primeira República. Assim, o Brasil necessitava de uma construção política adequada em suas circunstâncias específicas, como o autoritarismo tecnocrata devendo reger o país. Outro intelectual de destaque é Francisco Campos, advogado, professor e jurista brasileiro. Francisco Campos foi um dos principais formuladores políticos do Brasil, um dos principais responsáveis pela redação da Constituição Brasileira de 1937, do AI-1 de 1964 e da Constituição de 1967. Francisco Campos defendeu ideias autoritárias e antiliberais em seus discursos escritos. Fomentou o nome de Getúlio Vargas em 1930, ocupando o Ministério da Educação e Saúde no governo provisório. Posteriormente, foi nomeado ministro da Justiça, sendo encarregado para elaborar a nova Constituição, o novo Código Penal e o novo Código Processual. Em 1944, quando o Estado Novo já encontrava em seu fim, defendeu a redemocratização do país, justificando que a Constituição não teria caráter fascista, havendo uma ditadura pessoal. No ano seguinte, participou das articulações que fizeram Vargas sair do poder. A Constituição de 1937 foi o documento fundamental na história constitucional do Brasil. Entre as principais instituições estabelecidas pela Carta de 37 destacam-se o Poder Executivo fortalecido, o Estado autoritário, a supressão de partidos políticos, a criação do Tribunal de Segurança Nacional, a centralização do Poder Legislativo, e embora tenha sido revogada em 1945, essa Constituição deixou um legado duradouro na história política e jurídica do Brasil. Com o fim do Estado Novo e com a exigência da abertura democrática diante do fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil necessitava de uma ordem jurídica. O Constituinte brasileiro procurou garantir então uma abordagem democrática e descentralizada ao novo regime. Com a ideia do liberalismo democrático e do constitucionalismo moderno, a nova Constituição foi promulgada em 18 de setembro de 1946. Ela estabeleceu os fundamentos para a consolidação da democracia do país, em um momento de redemocratização global. Ela restabeleceu direitos e liberdades individuais, suprimidos durante a ditadura, como a liberdade de expressão, de reunião, de associação e de imprensa, além de garantir o habeas corpus e a inviolabilidade de domicílio e da correspondência. Além disso, também delineou diretrizes para a reconstrução econômica e social do Brasil, promovendo políticas de desenvolvimento e bem-estar em meio à industrialização e modernização do país. Introduziu a possibilidade de desapropriação por interesse social, incentivando futuras discussões sobre reforma agrária e reconheceu direitos sociais, como a jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal remunerado, férias anuais e liberdade sindical. Na educação, definiu-a como direito de todos e dever do Estado, promovendo a expansão do ensino público e gratuito, estabeleceu diretrizes para a promoção de cultura e
proteção do patrimônio artístico nacional. Ao mesmo tempo, garantiu a separação de poderes, visando evitar uma concentração excessiva de poder na mão do executivo. Fortaleceu a justiça eleitoral para garantir eleições livres e justas, regulamentando o sistema multipartidário e assegurando voto direto e secreto, embora com restrições baseadas na alfabetização. Interessante notar que a Constituição reconheceu a diversidade regional do país, reafirmando o federalismo, fortaleceu a autonomia dos estados e se preocupou com a redução da desigualdade entre regiões. A Constituição estabeleceu um mecanismo para promover a descentralização do poder e a autonomia das unidades federativas, garantindo-lhes certa margem de autonomia administrativa e legislativa. Josué de Castro dedicou sua vida a estudar e combater a fome e a desigualdade social. Uma das suas ideias centrais foi que a fome é uma consequência não apenas da escassez de alimento, mas também das desigualdades sociais, políticas e econômicas, e defendia a necessidade de reformas estruturais para enfrentar esse problema, incluindo reforma agrária e redistribuição de renda. Celso Furtado defendia uma abordagem de desenvolvimento centrada nas especificidades históricas e sociais de cada país. A partir da análise de Comissão Econômica para a América Latina, ele criou a desobediência econômica dos países em desenvolvimento em relação aos países industrializados e argumentou a favor de políticas de industrialização e de fortalecimento do mercado interno para promover o desenvolvimento nacional sustentável. Com essas ideias, a Constituição de 46 preveniu a criação de órgãos e políticas voltadas para o desenvolvimento regional, visando migrar as disparidades socioeconômicas entre as diferentes regiões do Brasil. Essa ótica regional refletiu o desejo de construir uma nação mais inclusiva e justa, reconhecendo a importância de considerar as peculiaridades e necessidades específicas de cada região na formulação de políticas públicas e na estruturação do Estado brasileiro. A Constituição de 1946 representou um compromisso com a liberdade, justiça social e descentralização do poder, modernizando o sistema político e jurídico do Brasil, promovendo um ambiente mais pluralista e democrático no Brasil, em contraste com o ambiente repressivo do Estado Novo. Sua influência é sentida até hoje na Constituição de 1998. Estabelecendo alicerces na democracia brasileira, a Constituição de 1946 refletiu demandas de uma sociedade em transformação, com desejos por maior inclusão social e participação democrática. Entretanto, seus avanços foram rompidos pelo golpe militar de 1964, instaurou uma nova ordem constitucional, marcando um fim de um período democrático promissor. Esse foi o terceiro e último episódio do projeto de curta-metragens sobre o pensamento jurídico brasileiro. Eu sou Cecília Brito, aluno da FGV Direito Rio. Obrigada pela atenção.